Mas, como eu falei no início, quando eu estava te falando sobre os tipos de aviamentos e a finalidade de cada um deles, também eu te falei que alguns servem para melhorar a estrutura, né, das tuas peças. E nas bolsas a gente precisa muito disso. E esse tipo de aviamento, eu acredito, e, e não deveria ser opcional, porque eles melhoram muito o acabamento das nossas peças e o caimento delas. E aqui eu tenho dois tipos para te apresentar, mas dentro de cada um deles existe uma grande variedade. Então, o primeiro deles é a entretela. A entretela é como se fosse um papel, um TNT, né? Que dependendo do tipo que você compre, ele pode ser mais grosso, mais fino. Existem entretelas de malha, né? Que parece mais um tecido ao invés de um papel. Mas na costura de bolsas, eu uso mais a entretela que parece com papel, mas você pode sim decidir usar mais a entretela que parece com tecido. Mas elas cumprem bem uma função de dar uma certa estrutura para a peça para que ela não fique molenga demais. Porque mesmo os tecidos mais grossos, dependendo do tipo de bolsa que você vai fazer, ele pode ficar tão molenga ao ponto de não dar um formato adequado para a peça. Então a entretela ela ajuda muito nesse ponto. Um outro tipo de estruturador, né? Porque esses aviamentos estão dentro do grupo de estruturadores das peças, são as mantas. Essa daqui é uma manta R2. E aí eu uso elas mais para estruturar os tecidos que são mais finos, como o tricoline ou outro que seja similar, tem uma espessura similar do tricoline. Mas também dá para estruturar tecidos mais grossos com a manta. Tudo depende da sua disposição de fazer, de passar eles aqui na máquina. Mas, porque, claro, né? Se a gente acrescenta uma manta mais grossa a um tecido que já é grosso, naturalmente a gente vai ter um resultado de camadas mais grossas para serem costuradas e isso dá mais trabalho. Mas isso não torna a manta dispensável ou um tipo de aviamento que seja ruim para a gente usar quando está costurando bolsas na máquina doméstica. Na verdade, não, ela é muito adequada e é muito interessante porque ela dá um efeito além de estrutura, uma certa fofura para as peças. Inclusive, essa peça aqui, eu estruturei com a manta. E, se vocês puderem ver, ela dá esse relevo aqui, que é muito interessante, além de dar estrutura, né? Permitindo que a bolsa ou a necessaire tenha esse formato mais certinho. Além disso, uma outra característica dessas mantas é que essa R2, ela vem com uma resina, que é como se fosse uma cola, que é ativada com calor, dos dois lados. Então, você consegue fixar o tecido para dar estrutura nele dos dois lados. Também existe a manta R1, que você consegue usar essa resina só de um lado. E outras mantas que são mais grossas e que não tem cola. Simplesmente não tem cola, mas a gente consegue usar elas só fixando o tecido em cima delas e fazendo um quilt, como eu te mostrei aqui nessa peça, né? Mesmo que seja muito simples, mas ele auxilia para que a gente fixe e dê uma certa estrutura para a peça. Quando se trata de bolsas, né, para ser bem específica e te deixar bem claro qual seria a manta que eu te recomendaria, seria essa R2. Eu acredito que ela é a mais usada, R2 de 100 gramas, né, porque também existe uma variação na espessura, tem umas que são bem mais grossas. Então essa de 100 gramas é ideal para que a gente use na maioria das costuras de bolsas que a gente vai fazer. E a entretela também com cola, gente. Eu quase esqueci de dizer. Olha, se você perceber, tem um certo brilhinho aqui, de um dos lados. É porque tem uma resina também que torna essa entretela colante, né? E aí a gente pode usar no tecido.